Shalom Haverim, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos em poucos minutos abordando um tema de suma importância relacionado com o conceito por trás da expressão eclésia, conhecida convencionalmente nos dias de hoje como igreja, né? É a forma como a expressão é traduzida, principalmente dentro dos textos bíblicos. O entendimento dessa expressão, tanto dentro do texto quanto fora dele, e como a expressão também é utilizada dentro dos círculos teológicos cristãos, é de fundamental importância para a compreensão do que vem a ser o chamado judaísmo netzarim, o judaísmo nazareno, assim também como as comunidades messiânicas modernas existentes nos dias de hoje, tendo em vista que muitos daqueles que estão saindo do cristianismo, fazendo techuvá, tratam, às vezes, enxergam o segmento netzarim como se fosse uma igreja evangélica, ou seja, desconhecem, são simpatizantes do segmento netzarim, mas desconhecem o perfil e a característica de tal comunidade. Então, esse material ele servirá como base. Em se tratando da expressão eclésia, a forma como ela é utilizada de formas múltiplas hoje, 3 observações básicas nós devemos fazer. E são essas 3 observações que geralmente pastores, teólogos, estudantes das escrituras que vivem acercados de um ambiente cristianizado não fazem, né? Professores de teologia nas academias não sabem ou não falam, quando sabem, não falam sobre a característica dessa expressão. E a expressão eclésia, ela é tratada dentro dos círculos acadêmicos hoje, principalmente em ambientes cristãos, em ambientes teológicos, mas que são monopolizados, ou seja, para quem já estudou teologia, fez teologia, existe aquela teologia mais denominacional, ou seja, aquela teologia voltada mais para aquele grupo em específico, né? Tanto que hoje se tem a teologia batista, presbiteriana, adventista, a pentecostal, que é a pior que tem hoje no Brasil. Todas elas são falhas, todas essas teologias têm alguns pontos de acertos e coisas e elementos corretos, obviamente, mas dentro de um aspecto geral, elas fogem praticamente totalmente daquilo que é da compreensão judaica original das Escrituras. Então, o conceito por trás da expressão eclésia é um conceito, há vários conceitos que foram inseridos na expressão, mas qual o seu conceito original? Qual é o entendimento original, né, por trás da expressão eclésia? Então, para tanto, nós deveremos fazer 3 observações. O uso da expressão eclésia fora do texto bíblico, o uso dela dentro do texto da Taná. A expressão ela passou a ser utilizada nas versões, no texto grego, denominado de Septuaginta, e depois o uso da expressão eclésia dentro dos Ketuvim Netzarim, ou seja, os textos do chamado Novo Testamento. Então, fora do texto bíblico, a expressão ela não era utilizada apenas com esse caráter religioso atribuído a ela nos dias de hoje. Então a expressão eclésia envolvia uma série de significados, uma série de situações, por exemplo, reuniões que eram feitas, a qual serviria para se discutir questões relacionadas com religião, com política. Qualquer tipo de reunião tinha um caráter de eclésia, era chamada de eclésia. A expressão eclésia também, ela estava vinculada não só ao ajuntamento, à reunião, mas também ao próprio espaço, ou seja, templos eram chamados de eclésia, inclusive templos pagãos eram chamados de eclésia também. Não só esse costume, né, que é cristão, de chamar o espaço de igreja, de eclésia, mesmo não sendo às vezes uma igreja no sentido cristão da palavra, isso já é de muito antigo. Por exemplo, quando se pega o Édito de Tolerância, que foi instituído, se eu não me engano, aí por volta de 313
o Edito de Tolerância, ele fez com que brandasse aquela perseguição que havia sobre aqueles que eram adeptos das escrituras sagradas, né? E muitos dos templos que haviam sido tomados pelos impérios, né? Onde se faziam as reuniões dos primeiros discípulos de Yeshua entre o primeiro, segundo e terceiro século, o segundo e terceiro século, esses templos que foram tomados pelos pagãos, eles passaram a ser devolvidos pelo Estado, e não só devolvido, mas como também os próprios templos pagãos passaram a ser utilizados pelos cristãos, né, para fazer suas reuniões, né? E esses templos eram chamados de eclésia. Então a eclésia era não só o ajuntamento de pessoa, mas o próprio espaço onde se reunia era chamado de eclésia, seja um espaço religioso cristão ou não. Em Esparta, essas reuniões elas são chamadas de apoli ou apoli, né? Era uma corte, na verdade. Uma apoli era uma corte onde se julgava, se examinava, se dava sentenças. Então, uma eclésia também, ela está relacionada com um caráter judicial, um caráter jurídico. Poderia ser feita uma reunião para fins judiciais. Então, a expressão eclésia, fora do texto bíblico, ela tem diversos conceitos, um caráter diverso relacionado com ela, e todos eles não têm esse vínculo cristianizado a qual, com a evolução da palavra, foi dada a ela nos dias de hoje, né? Ela é encontrada nos dias de hoje. O segundo uso, a segunda observação está dentro do texto. Quando a expressão eclésia ela é utilizada dentro do texto bíblico, ela vai ser utilizada primeiramente dentro do texto da chamada Septuaginta, que é uma versão grega dos textos da Taná. Então é utilizada a expressão eclésia como um equivalente grego de expressões hebraicas que eram utilizadas para retratar reuniões, né, e ajuntamentos que a comunidade judaica elas faziam em torno do calendário bíblico religioso judaico. Por exemplo, quando se fazia uma reunião, nós saímos agora recentemente de Sukkot, né? Então, no último dia, durante o período de Sukkot, no sexto ano, a cada 7 anos, toda a comunidade de Israel faziam um ajuntamento para ouvir toda a lei, né? Para ouvir toda a Torá que era anunciada, todo o livro de Devarim especificamente. Essa reunião era chamada de Kahal, né? Era um ajuntamento. Você tem expressões como Kahal, Kehilá. O substantivo Kahal significa ajuntamento. O substantivo ele vem do verbo Kahal, que significa ele ajuntou. Aí você tem Kahal, Kehilá, você tem Ohel Moed. Todas essas expressões dentro do texto da Taná são referências, são expressões hebraicas que faz referência ao ajuntamento de Israel, às reuniões dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, em torno de momentos festivos relacionados com o cumprimento das mitzvot dentro da Torá. Essas expressões, dentro do texto grego, da Septuaginta, passou... essas expressões elas foram adaptadas como principalmente duas expressões gregas. A primeira delas é a expressão eclésia e a segunda a expressão sinagoga, né? Sinagoga, que significa ajuntamento, casa de reunião, né? A expressão sinagoga, ela é um equivalente grego da expressão hebraica Beit Knesset, né? Então, Beit casa, Knesset, reunião, ajuntamento. Então, Beit Knesset eram as sinagogas, eram as casas de reuniões que passaram a ser feitas durante o período babilônico, quando o povo então estava fora de Jerusalém. Então, para manter-se a vida, a vitalidade espiritual, a vida espiritual, o estudo da Torá, já que eles estavam longe do templo, então tinham-se as Beit Knesset, que passaram a ser chamadas de sinagoga, dentro de uma perspectiva grega, língua grega.
No entanto, a expressão sinagoga ela foi revestida de um caráter judaico. Então muita gente nem sabe que sinagoga é uma expressão grega. E eclésia ela é mais ou menos um equivalente. No entanto, a expressão eclésia ela é mais vulgarizada. Mas tanto sinagoga quanto eclésia são utilizadas como um equivalente grego dessas expressões hebraicas que fazem referência às reuniões dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, né, dentro do texto da Taná. Então, obviamente que quando as cartas, as Besserot, os evangelhos dentro do Novo Testamento começaram a ser compilados, e todas as vezes que eles utilizavam dentro do texto grego, eu não estou nem utilizando a peshita aramaica, mas dentro do texto grego, quando eles se utilizavam expressões como eclésia ou sinagoga, a ideia, né, o pensamento, a intenção do autor nunca foi uma referência a uma igreja no sentido cristianizado da palavra. Por quê? Porque não existia igreja, né? Não existia esse conceito moderno hoje de igreja evangélica ou cristã dentro do texto do chamado Novo Testamento, escrito Ketuvim de Sarim. Então, a expressão eclésia ali era justamente referência à mesma eclésia ou à mesma sinagoga que faziam alusões a expressões como Kehilá, Kahal, Chal Moed, ou seja, aos ajuntamentos de Israel. Nunca uma igreja dentro do caráter cristão modernizado, convencional, existente nos dias de hoje. Portanto, quando nós falamos que não existe igreja dentro do texto bíblico, o que nós estamos querendo dizer? Não é que não exista a expressão igreja. A expressão igreja é encontrada nas versões aportuguesadas nos dias de hoje. Agora, não existe esse conceito, né, dentro do texto bíblico a qual é dado nos dias de hoje. A expressão igreja está lá. Em português, por exemplo, quando Yeshua fala, as portas do Guerrinom, do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Aparece a expressão eclésia lá. Ele não está se referindo a essa igreja protestante, que segue uma teologia dispensacional, que é totalmente antagônica à Torá. Ele não está se referindo a ela. Ele está se referindo a um grupo de pessoas que cria nele como Mashiach, que eram observantes da Torá, e seguir as pisadas do mestre Yeshua. Então, ou seja, o caráter é totalmente diferente, é totalmente distinto. Quando, por exemplo, Estevão está sendo apedrejado, antes de ele ser apedrejado, ele vai fazer referência a uma eclésia no deserto. Ele está se referindo ao povo de Israel, assim logo que eles saíram do Egito, né, o povo caminhou no deserto durante 40 anos, ele está fazendo referência a essa eclésia, a esse ajuntamento dos Bnei Israel. Obviamente que ele não está se referindo a essa igreja moderna nos dias de hoje, que não existe dentro do texto bíblico. Aí aqui fica um adendo interessante, né? Nós vemos comunidades hoje messiânicas que trabalham para uma restauração da igreja. Mas como restaurar aquilo que não existe dentro das Escrituras, né? Então, o que nós avaliamos quando a igreja cristã, o segmento cristão, com o perfil que ele tem hoje, ele surge a partir do início do segundo século, ele surge a partir de uma comunidade Netzarim, que era uma comunidade judaica nazarena, que tinha um perfil messiânico. Por quê? Porque tinha uma esperança no Mashiach, tinha uma expectativa no Mashiach, cria em Yeshua como Mashiach, né? Então, essa comunidade ela vai se desfragmentar a partir a partir do momento em que o tribunal, a corte judaica Netzarim, ela vai se desfragmenta quando morre as lideranças apostólicas existente dentro dessa comunidade. Então o tribunal, que era aquilo que norteava, que dava o padrão, que estabelecia o modelo da comunidade, ele se desfaz por conta da morte empreendida devido às perseguições que eram desencadeadas em cima dos Netzarim. Então, quando não há mais um tribunal, não há mais um perfil, não há um padrão, não há uma norma. Então cada liderança
é onde surgem os pais da igreja. Elas começam a se tornar autônomas e se declararem líderes, né, e estabelecerem aquilo que elas tinham e entendiam que era o certo. É quando a comunidade Netzarim ela se desconfigura nesse sentido, dando lugar ao cristianismo, a um rompimento total da Torá, tira-se o Shabat, as festividades, a Brit Milá, descaracteriza tudo, tira aquilo que é judaico, começa a se inserir elementos pagãos, dando um revestimento religioso santo a essas festividades pagãs. É quando surge então o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião à parte, antagônica à Torá. Se o judaísmo é conhecido como a religião da lei, o cristianismo é conhecido como a religião da anarquia. Por isso que toda a teologia cristã ela gira em torno de uma desconstrução de ensinamentos voltados e pautados dentro da Torá, né? Toda teologia cristã, ela desconstrói, ela serve apenas para justificar a não observância da Torá, conforme é expressa dentro dos textos bíblicos. Toda teologia. Por isso que, se o judaísmo é a religião da lei, do direito, né? O que rege o judaísmo é a própria Constituição. A base da religião judaica é a Torá, a Mishnah, o Talmud e a Guemará, ou seja, a lei, a Constituição e toda a sua jurisprudência. E a base da religião cristã é transgredir a lei, é transpassar a lei. Por isso que ela é a religião da anarquia, ela é antagônica à Torá. Por isso Yeshua, nosso Mashiach, ele disse, lá em Matitiahu, capítulo 7, 23, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá, encontrada dentro do texto bíblico como iniquidade, que seria, na verdade, uma anarquia. Não deixe de compartilhar, se inscrever e curtir nossos materiais. Esse é o primeiro material falando dessa característica do conceito da expressão eclésia. Nós ainda, obviamente, estaremos lançando outros materiais e esse serve apenas como subsídio, como base. Um forte abraço para todos vocês, fiquem na paz, shalom, shalom e até o próximo material.